Pessoal, boa noite a todos. Muito prazer, sou o Edu, CEO aqui da Nexa. E já de antemão dizer que é uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Pessoas que já vêm aqui com alguma frequência, pessoas novas aqui também. A gente vai começar o nosso talk hoje e aí a gente vai falar de alguns assuntos bem interessantes, focado bem na questão de transformação mesmo, né? O objetivo da metamorfose. Só antes de iniciar, eu queria só saudar algumas marcas que estão aqui com a gente. Uma delas é a Mountain Film, que está produzindo esse evento aqui com a gente, mais uma vez, desde o nosso piloto até hoje, eu acho, fazendo toda essa parte de produção, que é o que disponibiliza e dá essa oportunidade de outras pessoas poderem estar assistindo isso também depois como conteúdo no YouTube. A da Palha para o Mundo também, nos saudando com a parte dos doces, né, que é a sobremesa de todo mundo aqui. E, de certa forma, as marcas que a gente vai conversar aqui hoje também. O convite da Loma, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto em si. Eu queria que vocês também fiquem à vontade. O grande papo disso daqui hoje é a troca. A metamorfose já começou a acontecer, de certa forma, desde a hora do café, desde a troca de interação, desde a conversa que vocês começaram a ter. Eu acho que a parte mais rica dessa noite é isso. Não só o conteúdo aqui, né, que a gente vai falar um pouquinho, né, eu mais aprender e ouvir aqui com o meu xará, com o Edu, mas eu acho que a grande riqueza está no que a gente compartilha um com os outros aqui dentro. Então, isso já começou, isso vai continuar, a gente vai fazer um pouco desse momento aqui, mas vocês vão continuar fazendo isso. Em qualquer momento que vocês precisarem de alguma coisa, vai ter a nossa equipe aqui dando staff. Então, a Ju está ali, junto com a Laís, a Lê, o Adriel também está aí, né, acho que a Nath também. Eles estão aí, então qualquer coisa precisa de uma água, vocês podem erguer a mão, o pessoal vai estar dando todo esse suporte e apoio para vocês. Tá? Como é que vai funcionar essa dinâmica aqui da noite? Eu e o Edu, a gente vai conversar, eu e meu xará aqui, rapidamente, na verdade o Edu vai falar mais e eu vou mais ouvir aqui. E aí depois, isso por uns 20, 30 minutos, e aí depois a gente vai abrir para perguntas e respostas mesmo. Então se vocês tiverem qualquer pergunta para poder fazer, vocês só erguem a mão, alguém do staff vai estar com o microfone e vai entregar esse microfone para vocês para a gente poder registrar e conversar tudo aqui, tá? Então, fiquem à vontade, não se sintam, não guardem informações ou não guardem dúvidas para depois não ter mais a oportunidade de pedir isso. Então, eu acho que a gente pode trazer tudo isso para a roda e conversar sobre isso. Para começar, agora de fato, eu queria só falar um pouquinho do porquê que a gente faz tudo isso. A Nexa, para quem não conhece, a gente está aqui no mercado já há um pouco mais de 8 anos, assim. Quando a gente nasceu, e aí faz sentido falar um pouco da gente antes de falar do Metamorfose, só para contextualizar aqui. Quando a gente nasceu, lá em 2016, teve uma provocação que eu acho que mexeu muito com a gente na época. A gente olhava para o mercado, de certa forma, e a gente via muitas empresas de fora venderem aqui produtos muito inferiores às marcas e empresas que a gente tinha daqui. Vamos falar de cerveja, não tinha talvez cerveja lá atrás, mas a gente sempre falava de marcas de cerveja, a gente vê marcas de fora e poucas marcas daqui. A gente fala, qualquer produto que a gente for olhar, muitas vezes, se a gente for pegar quais são as principais marcas de produtos, a gente sempre lembra, muitas vezes, marcas de fora, marcas grandes a nível nacional. E aí, muitas vezes, quando a gente olha para a qualidade, porque a gente acredita de produto, o potencial, a gente sabe que a nossa região tem muito desse potencial produtivo. Lá na época, em 2016, quando a gente começou a olhar para isso, a gente viu que, de fato, assim, existia muito valor aqui que as empresas não sabiam trabalhar. Muito de terem uma vantagem industrial, não só uma vantagem, mas uma estrutura industrial muito forte, de poder produzir bons produtos, mas uma dificuldade muito grande de como apresentar e posicionar esses produtos no mercado. Coisas que marcas de fora conseguiam fazer. Às vezes não com produtos tão bons quanto o nosso, mas conseguiam se posicionar ao nível de parecerem ter mais valor do que a gente aqui. E aí lá em 2016, quando a gente nasceu, a gente queria resolver um pouco disso, entender isso. Foi quando a gente começou a olhar para o mercado e ver de fato. A nossa região tem muita força para poder trabalhar industrialmente, só que a gente não tem uma cultura de marca muito forte. Então, a Nexa, quando nasceu, ela nasceu muito com esse objetivo, de entender essa realidade, conseguir mudar um pouco da cultura de marca das empresas, para que a gente consiga, sim, criar valor e tornar as marcas dos negócios daqui um ativo muito mais forte para que as empresas consigam se posicionar, de fato. Isso fez com que a gente nascesse como empresa. E aí, desse movimento, nasceu o Metamorfose, que foi uma iniciativa nossa também nesse processo. O Metamorfose nasceu de uma indignação interna nossa. No momento pós-pandemia, quando a gente tinha voltado, né, do home office, que a gente estava trabalhando aqui presencialmente, a gente começou a ver que nós estávamos todos dentro de uma sala, mas falávamos poucos.
dialogávamos poucos aqui dentro. E aí num dia isso incomodou um pouco a gente, que a gente falou, ó, a gente vai compartilhar o conhecimento que a gente tem aqui de alguma maneira. E aí foi quando nasceu o primeiro piloto do Metamorfose. A gente se reuniu aqui na sala e começou a debater sobre assuntos que provocavam a gente. Assuntos que de fato faziam com que a gente pudesse compartilhar um pouco do nosso conhecimento com os outros e também sugar um pouco do conhecimento dos outros para nós. E de lá para cá, isso virou um ritual. Então a gente sempre traz novas pessoas que tenham coisas a somar e coisas que a gente quer aprender também. Então, o grande ponto que a gente traz para o Metamorfose é um pouco quebrar esse status quo mesmo. A maneira como a gente faz as coisas pode ser diferente, como que a gente pode aprender e fazer coisas diferentes com isso. E desde então, né, todos os convidados sempre trazem algo, assim como saem com algo daqui também. Nessa edição, a gente tem um convite, acho que único, especial, assim, já teve aqui como ouvinte, acho que já teve desse lado também, agora vem para o lado de talk, porque é um cara, assim, quando a gente conversou internamente, é uma pessoa que eu acho que a gente admira muito, tanto na maneira de gestão, quanto na construção de negócios, a visão que tem sobre marca, e aceitou o meu convite para poder vir falar um pouquinho aqui com a gente, que é o Edu, daqui, Dudu, Edu, Eduardo, não sei como é que é o ponto certo. Eu chamo de Edu também. Tá tudo certo, os três aí que tu tudo normal, chame como quiser, o cara da LOM, o cara da Loma, enfim. O Edu vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre como que foi o processo de posicionamento na Loma também, né? E o quão que o branding consegue ajudar na performance de vendas e performance diária da empresa também, né? Na tomada de decisão do dia a dia. Vou deixar o Edu falar, se apresentar, contar um pouquinho e aí a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Legal. Bom, primeiro eu queria dizer assim que assim, fico muito feliz com o convite, Edu. Assim, a gente eu já tive em alguns eventos aqui, né, do Metamorfose, em outras oportunidades, assim, então fiquei bem feliz com o convite, de estar aqui, poder contar um pouquinho da nossa história. Assim, eu já acompanho o trabalho da Nexa e do Edu já há algum tempo, né? E no ano passado, quando eu e a minha esposa Morgana, a gente pensou em montar uma clínica especializada em depilação a laser aqui em Orleans, foi quando a gente se relacionou profissionalmente. Aí de fato, né, a gente conversou e fiquei muito impressionado, né, e com a qualidade do trabalho que vocês entregaram, assim, com o nível das conversas que a gente teve, que ajudou demais, assim, na construção do projeto e que tá indo super bem, né? A Morgana que toca o dia a dia ali da empresa, né, mas que está funcionando super bem, muito também pela ajuda que vocês nos deram naquele momento ali. Então, assim, quem acha que a gente vai falar só de cerveja hoje, a gente vai falar também sobre depilação a laser. Então, mas assim, contando um pouquinho da nossa história, né, eu acho que talvez a LOM realmente eu acho que né, tem um projeto mais longo e que né, tá mais em evidência. A trajetória assim, empreendedora da família começou há muito tempo atrás, né, em 89. Meu pai, a gente sempre gosta de contar essa história, assim, porque acho que não tem como desvincular uma coisa da outra. Meu pai trabalhava numa empresa de avicultura, ele trabalhava inicialmente numa empresa do irmão dele, depois virou perdigão, e aí em 89 ele decidiu empreender num negócio próprio dele, ele já estava beirando os 40 anos na época. E ele começou a avícola catarinense no quintal da casa dele, aqui no Morro da Fazenda, aqui no Rio Belo. Ele comprou 2 máquinas velhas lá do oeste de Santa Catarina, colocou. Ele sempre conta a história que não dava para desmontar, porque se desmontasse não montava mais, tão velho que era, montou lá. Aí começou a comprar ovo, incubava e vendia. Ele tinha uma combizinha azul lá, ele botava os pintinhos que nascia lá nessa Kombi, saía entregando em casa agropecuária. Na época não tinha tanta oferta, em 89 tinha tanta oferta de frango no supermercado, né? Tinha muita gente que criava o frango mesmo no terreiro, né? E aí ele começou atendendo esse mercado, nasciam os pintinhos e ele vendia só no entorno aqui. Aí foi né? A coisa começou a funcionar, começou a dar certo e aí gradualmente ele foi crescendo, aí comprou uma propriedade ali em Lauro Miller, do lado onde é a cervejaria hoje, e aí ampliou, aí começou a atender frigoríficos, aí começou a atender um frigorífico um pouquinho maior, e aí foi crescendo. Aí construiu uma nova unidade, e em 2013 ele incubava e nasciam 6 milhões de pintinhos por mês na avícola catarinense,
E aí ele recebeu uma oferta e, por decisão assim de vida dele, no momento da vida dele, ele decidiu vender o negócio para a Granja Faria, que hoje é uma empresa de faturamento bilionário, né? É a maior do Brasil hoje? É a maior do Brasil em ovos férteis, né? Que ele mudou bastante o segmento, né? Hoje ele praticamente não vende pintinho, que era aquilo que a avícola vendia, né? Hoje ele exporta ovos férteis e vende ovos comerciais nos supermercados, né? Então é outro negócio completamente diferente. Mas ele é o maior produtor de ovo do Brasil. Mas quando ele começou foi na aquisição da... Foi ali que começou o negócio de venda de ovos, foi o primeiro negócio da avícola catarinense. Ele tinha granja integrado para as grandes indústrias, assim, mas ele não vendia ovo ainda. E foi a partir dali, assim, mas é um visionário, né? Tipo, o negócio foram eles que construíram, assim. Então, mas assim, a gente admira bastante porque a gente é parte também dessa história. Foi um belo negócio que foi feito até ali, né? É muito lógico para a construção do pai, né? E aí, a partir dali, a gente começou a pensar em novos negócios para empreender e tal. E a gente fez alguns outros negócios além da cervejaria também. E o meu cunhado, Richard, né? Acho que muitos aqui conhecem. Ele fazia cerveja em casa já fazia alguns anos. Aí trouxe a ideia para a família. E a gente acompanhando, cerveja artesanal realmente era uma tendência, né? Ainda 2014, muito menor. 2013, na verdade, né? Quando a gente iniciou o projeto. Quando a gente comprou o terreno, começou o projeto, foi 2013. E era um negócio, era assim, haviam, sei lá, 200 e tantas cervejarias no Brasil, assim. Era uma tendência, mas ainda era um negócio muito menor do que é hoje, né? Era um mercado gigante ainda. Era um mercado que, assim, tu tinha que explicar muito o que era cerveja artesanal na rua, né? Então, muita gente ainda não tinha experimentado, não conhecia, ou tinha muito preconceito, enfim. E naquele momento ali a gente acreditou, investiu, né? E construímos um negócio, virou um negócio da família, né? Todo mundo passou a trabalhar, se dedicar, a viver daquilo. E em outubro de 2014 nasceu a Lon. Lon é um sobrenome familiar. A minha avó paterna, a mãe do meu pai, é Filomena Lon Felizbino. Meu pai não assina esse nome porque na época não se trazia normalmente o sobrenome da mãe, somente do pai. Então é Francisco Felizbino, mas ele deveria ser Francisco Lon Felizbino. E aí quando a gente pensou numa marca, surgiu esse nome, é um nome alemão, né? Então a gente não tinha todo esse conhecimento de branding, né, na época. Mas fazia sentido por ser um nome alemão, por ser um sobrenome familiar, fácil de ser falado, somente uma sílaba, né? Lon significa salário em alemão, tá? Para quem não sabe, então sobrenome... É onde vai o salário. Sugestivo. E a gente decidiu até como uma forma de homenageá-la, assim. Então, quando a gente nasceu, até falando um pouquinho de branding, né? A gente meio que não sabia o que a gente era, né? Porra, a gente nunca tinha vendido cerveja na vida. Não foi um negócio assim, tipo, vamos construir uma cervejaria, então vamos trabalhar num posicionamento, o mercado é assim, cerveja artesanal, vamos se posicionar. Empiricamente, sim, mas não teve uma discussão tão profunda. Até teve uma agência que ajudou a gente muito na época, foi a agência Nueva, ali de Criciúma, vocês conhecem. Ajudou a gente no projeto, assim, teve, lógico, muita reflexão, assim, mas a gente ainda tinha que vivenciar muito o mercado, né? Então a gente estava falando agora sobre vendas, né? A gente construiu e depois começou a vender, né? Então, assim, tem que cheirar o negócio para ter realmente um tato do que o mercado realmente pede, mas a gente tinha algumas percepções, né? Então a gente sabia que, assim, ser tradicional, falar de cerveja alemã, eram coisas que funcionavam. E realmente funcionou assim, a gente teve uma trajetória de crescimento até relativamente rápido, mas a gente era muito inventivo, assim. Então, a gente vendia bastante chopp pilsen, vendia aqui, principalmente no entorno aqui da cervejaria, vendemos ainda, e tinha bastante esse acesso, mas a gente tinha muita criatividade, muita inovação. Lançávamos muitos estilos, né? Então, a gente foi protagonista no primeiro estilo brasileiro de cerveja, que é uma Catarina Sour. É um estilo, assim, não muito comercial, mas a gente gostava daquilo, de fazer parte, de ser protagonista do segmento de cerveja artesanal no Brasil, né? Ele é o único, esse é um ponto bacana, acho que de entender. Até então a cerveja artesanal, a cerveja conhecidamente era a lager, né, as normais, né? E aí começou a vir a cerveja artesanal com seus outros estilos, né? Isso lá 2014, 13, 14 ali. Exato. Desde quando a Lon nasceu, por mais que ela vinha com a Pilsen, com as suas
as categorias assim mais tradicionais, eu lembro da Carvoeira, eu lembro dos outros estilos, da IPA, das premiações, né, de fato. Até o momento, eu acho, do lançamento da Catarina Sour, né? Que aí, a Catarina acho que foi um ponto legal, fiquei sabendo que ela é o único estilo de cerveja que é brasileiro, né? Hoje se tem dois, tem a Catarina Sour, que é o primeiro estilo legítimo brasileiro de cerveja. Eu acho que só explicando um pouquinho, né? A gente fabrica diversos estilos de cerveja, o Brasil fabrica, né? Mas são estilos importados, né? Entre aspas. Então, assim, Lager na verdade é uma Pilsen, é um estilo tcheco. A IPA pode ser uma IPA alemã, ou uma IPA americana, uma IPA inglesa. Uma Weiss é um estilo tradicional alemão. Então, são estilos de cerveja de outros países que a gente fabrica aqui e replica, né? E acho que a gente faz bem em cerveja também, né? Desses estilos de outros países. Mas não tinha um estilo legítimo brasileiro. A Catarina Sour foi o primeiro estilo legítimo brasileiro. Tá lá num guia de estilos internacional que fala que Catarina Sour é um estilo de cerveja. E depois, um ano e pouco, 2 anos depois, nasceu a Brazilian Pale Ale, que foi a gente também participou, nunca sozinhos, mas sempre com o protagonismo de participar da criação. Nos dois estilos brasileiros, a Lon foi também, participou desde o conceito da ideia. E a Brazilian Pale Ale é uma cerveja, uma Pale Ale, né? Como temos a Indian Pale Ale, é uma Pale Ale, só que ela leva lúpulos brasileiros, então ela tem esse terroir nacional, né? De utilizar insumos que são nacionais. São estilos assim que não têm um impacto comercial relevante, mas dá um protagonismo para a marca e eu acho que somando com as premiações assim são os 2 pontos principais assim, talvez que a gente seja lembrado, né? A marca é lembrada muito pelas premiações e também por essa questão de ser inovador. E aí falando de marca, não sei se alguém vai lembrar, né? A primeira logo da Alon era uma logo vermelha, que parecia um escudo familiar, assim, bem tradicional, bem pesada. Que bem tradicional, né? Bem tradicional. E estava tudo bem, né? Mas em algum momento a gente refletiu porque parecia que tudo aquilo que a gente lançava não encaixava naquela marca. Uma marca que tem um DNA industrial de inovação, de estar sempre trazendo novos produtos, mas se apresentando para o mercado como uma maneira mais tradicional. Exato. Eu lembro, né, mais heráldica, assim, trabalhava nessa ideia de brasões, escudos, bandeiras. Isso. Exatamente. Então, quando a gente lançava, parecia que a gente não conseguia criar um rótulo que contasse toda aquela história. Assim. Não conseguia representar vocês. Não, e aí a gente não ficava à vontade com aquilo. Aí a gente fez todo um projeto de rebranding da marca, que a gente gostaria de fazer uma mudança um pouquinho mais sutil, mas o projeto foi completamente audacioso, assim, e mudou totalmente, assim, né? E a gente, acho que foi um momento de coragem ali, porque em 2018 para 2009, e a gente refletiu assim, puta, tão pouca gente bebeu Long ainda, que talvez a gente vai olhar para trás daqui a uns anos e nem vai fazer muita diferença. E, lógico, né, teve um sentimento de saudade por alguns clientes assim que gostavam da logo antiga, mas foi muito positivo e funcionou assim. Então hoje a gente se sente mais à vontade para criar lançamentos. A marca tem um viés mais jovem também que permitiu que a gente também acessasse outros mercados e funcionou também na base onde a gente também já tinha penetração, assim. Então a marca veio com uma ideia de, eu lembro quando foi feito o reposicionamento, até foi uma empresa parceira que acabou trabalhando. Eu lembro quando foi feito o reposicionamento que a Alon veio com essa nova proposta, né? Na época bem disruptiva. Sim. Eu lembro que até o questionamento era uma identidade visual que não parecia ser cerveja assim por um momento. Só que ela trouxe um pouco dessa ideia de democratizar os estilos artesanais, né? Sim. Como é que foi para vocês nesse processo? Porque eu imagino que daí vocês estavam, por mais que já tinha um pouco dessas provocações internas de uma nova marca que representasse mais esse estilo de inovação de vocês, como é que foi o processo de decisão lá no dia a dia? Tipo, vem algo totalmente disruptivo, uma proposta mais audaciosa, né? De marca, de comunicação. Vocês tomarem essa decisão também. Tipo, foi algo simples de vocês entenderem assim, não, é isso, vocês já estavam claros ou não? Também se gerou as dúvidas e as inseguranças ali. A gente sabia que o que estava não ia ser mudado, assim, a gente tinha certeza da mudança, né? A gente só não tinha certeza se a mudança ia ser daquele tamanho ou não, assim, né? Mas acho que quando começa a emergir, assim, naquele projeto, aquilo vai entrando na mente, a gente vai ficando confortável com aquela mudança. Depois de um mês, assim, tu já te acostuma, né? Aí depois vem o projeto. Primeiro, a gente tem que absorver aquilo, né?
E aí depois é o mercado, a equipe, né, a rua, né? E aí quando a gente apresenta, assim, foi impactante naquele momento, mas todo mundo entendeu, assim, para que lado que a gente ia e funcionou, né? Então todo mundo tinha um feedback, assim, de que a marca era, por exemplo, na prateleira de supermercado, cerveja artesanal, ela é poluída, né? Então ela tem muito rótulo, muita marca. E a marca era um aspecto mais pesado, mais escuro, então ele não tinha muita visibilidade no varejo. Tu olhava na gôndola, a marca se posicionava, aparecia, mas tu ficava olhando assim, parecia que não via ela. E hoje a gente decidiu por ser uma marca com muita cor, né? Que fosse mais vibrante. E ao ponto que hoje tu chega numa prateleira, assim, é difícil não ver, né? A marca, ela explode, consegue ter assim, esse destaque. Então teve isso também, e aí a gente tinha esse feedback e acho que a gente foi empurrado para mudar, assim. Bacana. Como é que foi esse processo, assim, né, no momento de mudança e transformação, assim? Tanto de aceitação do mercado, né? Mas a aceitação da equipe, time, vendas. Como eu falo, assim, sempre tem a turma que tem saudade do passado, então tem aquela melancolia, né, teve gente que... Mas é o que é, pô. Vamos mudar e vamos embora. Mas a cultura já... Não, mas a cultura já era uma cultura de movimento, sim, né? Tu comentou que já era uma cultura de inovação no produto, né? Então, acho que foi um processo natural, todo mundo entendeu que aquilo fazia sentido, assim. Tá, tu comentou assim, essa questão do ponto de venda, assim, né? Eu acho que no segmento de... A gente até conversou em alguns outros momentos, mas eu acho que no segmento de cerveja, um dos principais canais, a gente sabe de branding, força, marca, digital, tudo isso, mas eu acho que um dos principais canais que se tem é trade, né? PDV ali mesmo, né? E aí eu lembro que quando a Alon veio, principalmente, esse rebranding, né? Principalmente na parte da tradicional, foi tipo uma mudança da água pro vinho do mercado, né? O quão que isso impactou assim rapidamente para vocês? Acho que no varejo a marca teve uma performance melhor, assim, ela passou a ter mais visibilidade, a gente percebeu mais resultado também. Mas isso mudou mesmo? Mas tipo, principalmente, no momento da mudança, assim? né, a gente conseguia perceber resultado prático de vendas no dia a dia, de giro. E a gente também conseguiu, porque cerveja assim tem muita, principalmente em bares e restaurantes assim, né, tem esse viés de comunidade, né, então tu vai entender, né, muito disso, assim, a gente acaba, a marca pela ela ter se posicionado de uma forma mais vibrante, mais leve e até mais litorânea, até de certa forma, a gente conseguiu começar a penetrar em outros mercados que a gente não acessava tanto. Então, por exemplo, a gente começou a crescer muito em Floripa para o litoral norte. E a gente começou a acessar bares super legais e os caras começaram a, puta, eu gostei da marca de vocês, eu quero ter no meu bar. O posicionamento do bar com a marca, né? Exatamente. Então a gente começou a conseguir acessar certos mercados que antes a gente não conseguia, e porque a marca permitia aquilo, assim. Então a comunicação funcionou muito bem. Até o próprio RD Summit que a gente estava falando há pouco, assim, o primeiro RD foi com a marca antiga, mas a partir do segundo foi já com a marca nova, e eles falam até hoje, assim, hoje mesmo eu tive reunião com a turma lá e eles adoram, assim, acho que a Lê participou de algum RD, né, Lê? E eles sempre comentam, assim, o quanto que a marca conversa também com o público deles, assim, então, que é uma galera jovem, tecnologia, estilos, a turma toma IPA pra caramba. A marca tá bem no momento ideal ali deles, né? Pra eles, né? Mas, assim, ela é versátil também, ela consegue conversar, né, com outros públicos, mas nessa galera ali a gente não conseguia entrar e passou a acessar bem esse público, que funciona bem até hoje, assim. Floripa e Litoral Norte, assim, é uma região que a gente... só para você entender, a Alon, ela vende majoritariamente de Joinville a Passo de Torres, assim, é onde a nossa venda acontece. O litoral, né? O litoral de Santa Catarina, assim, vai um pouco para a Serra e também não entra muito nos outros estados, assim, é onde a venda acontece realmente. E a gente conseguiu entrar bem nesse povo lá, assim, a gente conseguiu crescer. Muito por causa da marca. Uma coisa que é bacana, eu acho que dá de entender que
total, assim, né? Tudo que a gente acaba construindo como marca, a gente acaba ocupando uma gaveta sempre, né? E aí, se a gente fosse olhar, as gavetas de cervejas artesanais eram todas parecidas quando fala de marca e comunicação. Parece que se a gente for perguntar aqui uma marca de cerveja artesanal, a gente começa a lembrar tudo coisas parecidas, né? Eu vi, de fato, assim, porque não significa que só quem consuma é aquele público que a gente está imaginando. Tipo, tecnologia, um público mais jovem, um público mais criativo também consome, e consome bastante também, né? Só que não tinha nenhuma identificação para isso, né? Tribos, como a gente estava falando. E aí, quando ela ocupou esse espaço, eu acho que ela conseguiu se tornar distinta dentro disso. Assim. Exato. Começa a ter penetração em uma outra comunidade que tu não conseguia que não tem ninguém, assim. ninguém ocupando também, né? Exatamente. Não tem nenhuma marca consolidada ali. Isso eu acho que é um ponto legal. Assim. Porque todo mundo ia pro lado do tradicional. Porque o alemão era o mais óbvio, falar de tradição de cerveja. E não era só a gente que estava falando daquilo. Tinha Saint Beer falando daquilo, Opa Beer falando daquilo, Schorsten falando daquilo, Beerland falando daquilo. Todo mundo falava de Alemanha e tradição e cerveja, leite de pureza alemã. Era o lugar comum, assim. E eu acho que a gente... E até uma forma que a gente se comunicou, assim, foi, assim, não complicar, assim, falar de cerveja de uma forma descomplicada. Nem todo mundo quer ficar... essa cerveja é feita de não sei o que lá. Não, faz uma cerveja boa pra caramba e a galera vai tomar e não complica a vida, não tem... É descomplicar, na verdade, assim. E eu acho que foi muito assim que a gente quis comunicar. Democratizar, mas não necessariamente no preço. Democratizar na forma como tu aborda o produto. Né? Sim, tornar ele mais fácil de acesso, né? Tá, e como é que... Edu, como é que é a questão de venda desse mercado, assim? Por mais que a gente está falando de cerveja artesanais, né? Mas para a cervejaria, o que mais representa hoje? Quais são os estilos? Sim. Hoje, assim, majoritariamente cerveja Lager, Pilsen sempre foi e continua sendo. Tá? É o grande share de volume, né? Exatamente. E para nós não é diferente. Até 2019, ano anterior da pandemia, era um segmento que era muito receptivo para a inovação, assim. Então, tipo, até o que eu estava falando há pouco, assim, de Catarinas, de Brazilian Pale Ale, a gente lançava uma cerveja por mês, assim. E sempre tinha algum rótulo. E assim, não era só por amor à cerveja, porque vendia, sabe? Então, chegava no Angelone... eu tenho uma Pilsen com lúpulo neozelandês aqui, aí com um rótulo bem criativo, sabe, que conversava. Lógico, não estou falando como se a gente fizesse qualquer jeito, mas pelo contrário, né? Fazia bem construído e entregava. Puxava bem, assim, sabe, vendia, ia pro varejo e o varejo vendia e acabava, sabe? Tinha essa experimentação. Porque o consumidor estava muito sedento por coisa nova, sabe? E aí veio a pandemia. Teve alguns movimentos assim de mercado que mudaram muito. Então, assim, toda essa... Acho que econômico também, né? Mas, assim, claramente o consumo no bar diminuiu. Isso, assim, ficou bem evidente. E patina para voltar ao que era antes ainda. E todo esse movimento assim, de experimentação, de inovação, de lançamentos... a gente começou a perceber o supermercado muito menos receptivo porque o consumidor final também não estava mais procurando. E em contrapartida, teve algumas consolidações bem importantes. Assim. Então, antes da pandemia, a gente tinha que explicar o que era uma IPA, por exemplo. Cara, hoje IPA é IPA. Todo mundo toma IPA e sabe o que é IPA. Então, assim, eu acho que uma coisa que o mercado claramente se resumiu, assim, tudo aquilo que a gente falava de inovação se consolidou em um estilo muito forte. Assim. IPA hoje é um estilo de cerveja que é muito consumido e vende muito. Assim. Então, em torno de uns 20, 25% da nossa venda é IPA. E assim, até algumas outras marcas até mais tradicionais também começando a tentar ir para esse movimento e funciona. Vir para IPA. E o mercado assim ele enxugou mesmo com relação à diversidade de estilos. Teve algumas novidades assim com relação à embalagem, né? Então, por exemplo, hoje o chopp engarrafado em garrafas PET, por exemplo, os growlers, né? É uma realidade, vende muito. Hoje a nossa venda em supermercados hoje ela já é maior em chopp do que em garrafa. E a gente até por um tempo assim, depois, porque isso também foi um movimento que aconteceu durante a pandemia. E foi crescendo, a gente também olhava meio assim à distância, não queria participar. Tinha algum preconceito, assim, sendo bem transparente.
E quando fala de marca, parece que tu não consegue agregar um valor em cima disso. Exato, a gente tinha restrição, assim, não queria mexer. E aí a gente, mas o negócio voando, assim, né, crescendo. Aí, início do ano passado, a gente começou a conversar com o varejo, né, começou a entender e percebeu que era uma oportunidade e vamos testar. Aí começamos vazando na mão, daí a gente ia lá, envasava na mão, fazia lá bem manualmente mesmo na fábrica. E aí vendia, acabava. Aí vendia, acabava. Aí, vamos brigar com o cliente? Vamos embora, né? Se o cliente quer comprar. Aí a gente começou a produzir, o negócio começou a acontecer. Ele é um processo comercial bem complexo, porque diferente da garrafa, por exemplo, que a gente vende no supermercado, por exemplo, o Angelone tem um CD lá em Porto Belo, né? Lá na Berda BR. A gente vai lá, entrega as garrafas lá e eles distribuem para as lojas. O Angelone tem lá 40, 50 lojas, eles distribuem para as lojas e a gente nem se preocupa, só descarrega lá e acabou. O chopp, ele é logística refrigerada, porque ele não é pasteurizado. Em PET ali, né? Em PET, então a gente tem entrega loja a loja, então a gente vai lá, tira o pedido, vem 50 lojas do Angelone, vem 50 pedidos. E tipo vem 10 caixas assim. exatamente. Aí vem 10 caixas para entregar em Joinville e 10 caixas para entregar em Passo de Torres no mesmo pedido, e aí? Aí é loja a loja. Aí a gente tem estoques avançados, tem parceiros que fazem da cadeia de laticínio, que são nossos parceiros da cadeia de laticínio, que já está presente na loja. Mas para construir isso deu trabalho. Então hoje a gente consegue fazer todo o litoral catarinense em uma semana. Se entrar pedido essa semana, na mesma semana está entregue dentro da loja. E reposição semanal. E a gente percebeu que o produto indo super bem. Eu acho que o consumidor tem uma percepção de qualidade justamente por ser chopp, por ter esse valor, e a gente consegue vender com valor agregado. As marcas que antes que estavam nesse mercado eram marcas assim que não tinham tanta evidência, não tinha tanta construção assim, né? Sem falar de mérito de produto assim, mas eu acho que a gente quando entrou a gente conseguiu entregar marca, entregar serviço para o varejo. Um preço justo, e hoje a gente é líder em praticamente todas as redes que é onde a gente está, assim, a gente é líder nessa categoria, assim. E é a categoria que mais cresce em cerveja artesanal hoje disparado, assim. Mas esse é um dado até de tipo natural de mercado, uma tendência de mercado, tipo essa linha dos pets, por exemplo, serem de crescimento? Eu falo do Angelone, hoje é o nosso maior parceiro, né? Mas a categoria de refrigerado no Angelone cresce 180% em relação ao mesmo período do ano passado. E a cerveja artesanal em garrafa cai 16%. Então, tipo, não tem o que discutir, é só... Uma coisa que eu sempre escutei assim também foi que o chopp ele é mais vantajoso para venda, para cervejaria, tipo chopp em barril, né? Valor de litro, enfim, né? Por ser retornável, né? E o custo também de produção comparado à garrafa, né? Só que garrafa tu consegue ter essa proliferação do branding da marca também. Sim. Isso é uma realidade também do dia a dia ou não? O fato de a marca é aquela coisa de tu encontrar a marca, tu ir no supermercado, tu vê, já vi. Aí a marca começa a ter um pouquinho mais de evidência, né? Assim, a gente é pequeno, não faz pesquisa, né? Mas empiricamente é a percepção que a gente tem, assim, a marca ela tem essa percepção assim de tamanho, assim, às vezes dá essa percepção pelo fato de tu estar em outros lugares, né? E eu acho que a garrafa ela permite isso, assim, mas é baixa rentabilidade, não é algo que seja... É um mercado de margens mais espremidas. Na garrafa, sim. O mercado de cerveja, eu acho, de uma maneira geral, né? Porque assim, tem que saber... A gente leva 10 anos tomando na cabeça, uma hora tu aprende algumas coisas, né? Então... tem alguns canais assim que se tu vai surfar a onda do que o mercado te pede, não vai necessariamente fazer sentido financeiramente, assim, né? Então, por exemplo, vender garrafa no supermercado é a solução mais fácil para tu fazer volume. Porque é fácil fazer volume em garrafa. É só chegar lá e entregar no Forte Atacadista lá, ele adora volume, assim, ele vai te comprar, assim, só que ele vai te comprar num preço que não vai, no fim do dia, não vai te resolver em nada. Então, tem alguns aprendizados, assim, né? Então, por exemplo, o barril. O barril é um produto que ele dá margem, por fato de ser retornável, né? Então, ele é interessante. O chopp em PET, ele tem deixado uma margem mais interessante.
E a garrafa definitivamente é um negócio que não é interessante. Se a gente vendesse só garrafa, puta, pode produzir 1 milhão de litros que tu não vai ganhar dinheiro. Então, é aquilo, tu tem que saber surfar aonde o teu competidor de repente não é tão bom, mas também tem que ir aonde tu também consegue ter uma rentabilidade maior, assim. É equilibrar prato o tempo inteiro, assim, né? Gestão é isso, né? Não muda de... Porque é uma cervejaria que tu está trabalhando com um produto que todo mundo quer consumir, também não significa que não tem desafios do dia a dia. Tem um concorrente nosso que né, vende cerveja 600 ml no varejo para a menos de R$4 uma garrafa 600 ml. A gente sabe que não é viável. Aí aquilo que eu falo para ti, a gente vai para o mercado, vai para a rua, né? Tenho ido bastante, cada vez mais, e a gente vai no sentido de ouvir, de perguntar, né? Tipo, onde é que eu consigo crescer, né? Tu tem que ouvir o teu cliente para ele te dizer, cara, eu preciso disso, eu tenho uma oportunidade aqui e ali. E eu acho que é assim que tu consegue realmente crescer, né? E aí, às vezes, no varejo, tem um cara aqui que está fazendo um volumão aqui, cara. Disse, o que ele faz? Ele me vende a tanto. Eu disse, não, pode ficar à vontade, vende quanto ele quiser. Então, a gente não tem tanto, assim, no começo a gente é mais seduzido, né? Mas depois começa a aprender que certas coisas não fazem tanto sentido. E aí depois tem que começar a perceber certas coisas que acontecem que às vezes não chama tanta atenção, mas que, cara, aqui tem caminho, e vai embora. Qual que foram os pontos de aprendizado maior nessa jornada aí de 10 anos? Eu acho que, assim, a própria parceria com a Ambev, que talvez seja um ponto, assim, foi um aprendizado violento, assim. Foi quando isso? Foi em 2019 a gente conversou e negociou, em 2020, em janeiro de 2020 a gente assinou um contrato de parceria mesmo, né? E aí em março de 2020 veio a pandemia, assim, então foi exatamente na mesma hora, assim. Então, assim, ali a gente criou bastante expectativa. Como é que foi essa parceria em específico? Sim, não, era uma parceria de aceleração, idealmente viraria uma participação acionária, né? E a ideia seria que a gente fosse distribuído pela malha de distribuição deles, assim, então... A Ambev enxergou a marca como uma marca que poderia encaixar no portfólio, né? Eles estavam olhando o mercado de cerveja artesanal como algo que eles queriam entrar mais, assim. Eles tinham um braço de inovação que chamava ZX Ventures, que era justamente alcançar mais desse mercado, não só de cerveja artesanal, mas parte de economia digital e crescer. Foi dali que surgiu o Zé Delivery, por exemplo, que é grande pra caramba hoje. Então, tinha essas ideias. Verticais deles, né? Partiu dali, assim. E aí a gente teve essa conversa e a ideia seria justamente essa. A gente fez a expansão na cervejaria, a gente aumentou a capacidade para 500 mil litros mensais, muito durante a pandemia, sabe? Muito, sim, se preparando para aquilo que viria a acontecer e não aconteceu, assim. Então, assim, foi um jogo de expectativas, foi um jogo, assim, muito aprendizado. A gente aprendeu pra caramba com eles, assim, eles são realmente algo... impressionante o que os caras fazem, assim, são muito bons naquilo, mas eles também machucam se eles sem querer, às vezes, sabe? Então é complexo, assim. E a gente acabou, assim, eles representaram em 2 anos que a gente teve com eles 7% de tudo aquilo que a gente vendeu, e era para ser 80%, sabe? Era para ser um crescimento, né? É absurdo, assim, então, ele imagina, é a Ambev, né? O cara tem uma distribuição... A maior cadeia de distribuição mundial. E aí, enquanto a gente estava conversando, eles estavam comprando espaço no supermercado e dominando o espaço de área de cerveja artesanal, sabe? Então, aí foi justamente naquele momento ali que a gente viu hoje na varejo, não sei se quem acompanha assim muito mais, Patagônia, por exemplo, enorme, né? Foi naquele momento ali, Colorado, a gente vê às vezes umas frentes desse tamanho assim de Colorado, eu nem sei quem compra aquilo. E eles aumentando esse espaço. Mas com o espaço comprado, assim. Vai lá e pega dinheiro de Brahma e bota ali e tranca. E aí a gente começou a se brigar pelo outro cantinho que sobrou. Assim. Eu vi que eles tinham, tipo, falando de verba de investimento, principalmente falando de trade, assim, e outras frentes. Eu vi em algum conteúdo que eles tinham em torno de 900 milhões, 1 bi, para poder estar investindo dentro de exposição, assim. Sim. E tu imagina, poxa,
o ponto mais representativo, muitas vezes são ações, claro, comerciais para branding também, mas ponto de venda que é onde está a decisão de compra, né? Aí tu consegue dominar um espaço na hora que o teu cliente está pronto para te fazer a decisão, sabendo que é bem crucial isso, aí de fato tu o trade no supermercado, eles fazem muito bem bares, restaurantes também assim, né? Mas o trade no supermercado é espaço comprado literalmente, eles vão lá e eles pagam para ter a quantidade de frentes de garrafa que eles têm. E aquilo lá é medido na trena. É assim, ó, é até aqui. Se tiver uma garrafa para lá... E é caro, né? Não é barato. Paga caro. E se tiver uma garrafa para lá, tá errado, tem multa, sabe? É violento, assim. Então, e assim, ó, vai desde o pequenininho até o enorme. É espaço não negociado ano, assim, sabe? Eles pagam por aquilo. Hoje até ali artesanal não participava. Uhum. Então, assim, o que mais machucou foi aquele momento ali, sabe? Que a gente estava precisando do volume, eles iam nos ajudar com a distribuição e aí não ajudaram e ainda machucaram. Dominaram esse espaço que era para ser para eles, assim, literalmente. Então, foi... Assim, o aprendizado maior, né, respondendo a tua pergunta, é que tem competição que tu não vai ganhar nunca. Então, assim, ó, tem jogo que não adianta jogar, sabe? Tipo, cara, não, eu falo assim... Ninguém vai conseguir vender garrafa de cerveja mais do que a Ambev. Nunca. Ninguém vai conseguir competir com os caras, sabe? Cara, a Heineken tá aí, pô, fazendo um trabalho top. De tempo, de força, de marca. marca. Tá ali, porra, batalhando, sabe? E é um trabalho fenomenal, assim. Cara, a gente não vai conseguir, sabe? Então, assim, a gente tem que saber que briga quer comprar e a gente tem que jogar onde os caras não sabem jogar. Então, tipo assim, cara, barril, por exemplo, eles são extremamente incompetentes em fazer barril, a gente aprendeu isso. A gente cansa de vender chopp em chopeira da Brahma, porque eles não têm logística, eles não sabem fazer isso por ser uma logística mais complexa. E já faz 100 anos que existe venda em barril, eles ainda não aprenderam. Cara, foca em barril. Tá. Aí, cara, onde tem oportunidade refrigerado. Cara, eles nunca vão conseguir entregar 10 caixas numa loja, porque eles só entregam carga fechada no supermercado. É nas então, deficiências cara, é isso, foca naquilo ali, tá ligado? Assim, então tem que saber que briga quer comprar e faz bem feito aquilo. Não quer dizer que a gente não vai vender supermercado e garrafa em supermercado, a gente vai vender garrafa em supermercado. Mas no dia que eles quiserem dominar aquela categoria, eles vão dominar e tu não tem o que fazer. Não é uma estratégia, claro, não é a estratégia principal da empresa, é uma estratégia mais voltada para posicionamento, enfim, né? Tem um autor que sempre fala um negócio assim, não ganha quem joga a bola mais longe, né? Mas, tipo, não ganha quem dá o chute mais forte, ganha quem chuta onde não tem ninguém, tipo, onde não tem goleiro, assim. É mais essa questão de te posicionar onde de fato não tem um competidor para te derrubar, né? Exatamente. Ainda mais numa categoria que tem uma dominância clara, assim, né? E uma empresa muito, muito grande, né? Então, fica mais claro ainda isso. Bacana. Tá, e esse processo inteiro, assim, o que trouxe também mais como aprendizados, pandemia, pós-pandemia? Eu acho que, assim, o maior aprendizado é que a gente tem que ter humildade de ouvir, de perceber o que o cliente quer e mudar, sabe? O mercado dizendo qual era a direção e a gente teimou um pouquinho além do que gostaria, assim, por um pouquinho de paixão também, assim, né? Mas hoje, assim, cara, por exemplo, o PERT, assim, cara, a gente tá super feliz, é o que eu tomo em casa, entendeu? Então, assim, é um pouquinho de ter humildade de ouvir o que o cliente quer e aprender com aquilo, assim, então, eu acho que o maior aprendizado foi esse, assim, botar a sandália da humildade, assim, e ir lá e ouvir mesmo, assim, sabe? Aprender com aquilo. E assim, eu acho que a marca, e encaixar a tua marca, o teu branding, a tua comunicação dentro daquilo, e não fazer com que o cliente engula goela abaixo, né? Colocar goela abaixo aqui, não. Tipo, adapta aquilo que tu tem de valor àquilo que o mercado está querendo. Uma força que eu sempre olho muito quando a gente trabalha na parte de posicionamento de uma marca existe sim o que se tem como tendências, que muitas vezes a gente pode olhar para esse movimento e querer se encaixar, mas às vezes não tem nada a ver com a realidade do negócio ou com tipo a vocação que a empresa tem. E aí, poxa, tem um caminho novo de cervejas veganas, sei lá, tô citando. Mas, poxa, não tem nada a ver com a vocação de vocês, com a expertise, com a experiência de vocês. Eu acho que o caminho principal é conseguir entender o que a empresa faz de muito bem,
o que os clientes se importam e o que não tem ninguém fazendo. Que aí eu acho que é o jogo que tu entra para ganhar de fato. Exato. Hoje dentro falando da Alon de uma maneira geral, assim, ou de uma cervejaria, assim, né? A gente fala muito de canais, digital, força, enfim. Mas indo para a venda mesmo, assim, quais que são os canais mais eficientes hoje para a operação? Hoje a gente é extremamente focado em supermercado e distribuidor. A gente praticamente não... Já teve mais força, mas a gente praticamente não tem hoje nenhum canal digital. Tinha alguns clientes de e-commerce assim, nacionais assim, que tinham bastante força, principalmente ali durante a pandemia, mas caíram muito. Assim. Não tem uma demanda tão significativa quanto já tiveram e tem caído bastante. Assim. Tem algo que eu acredito que funciona e a gente não tem penetração, assim, que é esse delivery de cerveja gelada. Uhum. Claramente, principalmente cidade grande, assim, centros, assim, né? tem demanda e vende mesmo. E a gente não tem penetração nisso. De novo, né? Porque os caras dominaram ali né? Hoje, se for falar disso, cara, é iFood, Zé Delivery, é um negócio que é difícil de tu entrar nesse jogo, assim, sabe? E então a gente joga aquilo onde a gente sabe, né? Tá pisando, né? Mas assim, hoje a gente foca nisso, delivery e distribuidor e Supermercado ali. e supermercados. E muito distribuidor que faz delivery de chopp na casa das pessoas. Não é nem tanto distribuidor que atende bar, é distribuidor que atende muito, assim. Hoje é uma categoria, é um canal assim que está vendendo muito, assim. Muita gente está fazendo festa em casa. Então assim, puta, às vezes numa sentada num bar é R$300. Cara, com R$300 tu faz uma festa boa na tua casa, assim, sabe? E eu então, vejo bastante... tem uma tendência muito forte, assim, de consumo em casa, fazer a tua própria festa, assim. Eu vejo bastante em alguns perfis de empresas, assim, quando elas começam a entrar no momento de expansão, de crescimento, muitas vezes quando ela começa é muito vendendo para um nicho específico, né? Tipo, para consumidor direto. Aí ela começa a crescer, ela quer pegar grandes players, grandes contas, tipo, imagina, eu quero vender para um atacado que eu vou vender volume e vou me concentrar o meu volume num cliente. Só que daí quando tu começa a ver que às vezes não funciona, daí tu tem que retornar para pulverização, né? Bastante clientes que consomem menos em volume, mas que é o teu volume principal de vendas, né? Sim. A gente já teve momentos assim de a gente dar distribuição exclusiva para determinadas regiões e a gente já viu que não funciona. Então hoje a gente trabalha com regiões abertas, com o máximo de capilaridade possível, com bastante cobertura. Cobertura é tipo, várias vendas assim na região, né? E cara, isso tem funcionado muito bem, assim. Então, tipo, por exemplo, Criciúma, né? A gente já teve um distribuidor e a exclusividade era do cara. Cara, hoje a gente tem 5 distribuidores em Criciúma. E a gente vende umas 4 vezes mais do que a gente vendia na região. E, sim, só como exemplo. E ninguém se briga, tá funcionando super bem. Tá indo. Não existe mais disputa. Não. E é tranquilo pro pessoal? Como assim? Tipo, vamos lá, tinha uma política antes que era de exclusividade. Aí tu muda essa política para uma política mais de pulverização, né? Esse processo é doloroso? Cara, não, assim, cara, no fim do dia tu quer ver o resultado. E aí, assim, tem que ter uma certa administração de conflitos, né? Às vezes, comercialmente, assim, tem essa gestão de tu gerir, às vezes, conflitos entre canais, assim, né? Mas é muito pequeno, assim. É mais vantajosa do que tem que saber, né? Porra, tu abriu um distribuidor de chopp nessa esquina aqui, aí do lado dele tem outro cara. Tem que ter um bom senso também de construir uma parceria, né, meu? E outra coisa também, porra, se tu tá querendo vender para todo mundo, eu também não vou te comprar, né? Então, assim, é uma questão de priorizar volume e construção de parceria. Às vezes acontece muito em shopping, sabe? Shopping é legal. No Nações Shopping a gente tem 3 pontos de chopp. Tava conversando com o nosso vendedor hoje. E tem vários pontos de chopeira lá. Aí ele assim, cara, acho que se a gente abrir mais, não vai dar briga. Então vamos deixar os 3 ali, tá tudo certo. Mas é no tato daí. Cheirando o negócio. Assim. Tá. E canal de comunicação, assim? Porque, tipo, vamos falar, a gente tem mídias digitais, a gente tem outdoor, a gente tem campanhas, né? Eu vejo também que de um movimento para cá,
de um tempo para cá, eu acho, depois de pandemia, a Alon diminuiu um pouco nessa questão de comunicação mais ativa, publicidade mesmo, e talvez focou mais em outros canais, assim, sei lá, tipo trade mesmo, PDV, né? E quais que são os canais mais eficientes que tu A gente está investindo bem menos do que a gente gostaria, né? Mas, assim, hoje o que a gente vê que dá resultado mesmo é investimento lá na ponta, investimento que dá retorno em vendas, assim. Até a gente estava comentando sobre um podcast, né, que a gente estava ouvindo, que tem uma pesquisa que a Ambev fez, que 80% do resultado do investimento em marketing acontece no investimento que é feito lá na ponta mesmo. Então, assim, por mais que eles investam em televisão, em um monte de mídia de bastante amplitude, assim, o que dá resultado maior, né? Cara, o encarte. Comprar o espaço, o encarte, exatamente. PDV... exatamente. É ali que dá resultado em vendas. Se eles iam conseguir preservar 80% do resultado deles só mantendo aquilo ali. Mas imagina, tipo assim, o processo de decisão de compra desse cliente, tipo da cervejaria, está muito claro, em casa, delivery, né? A força de marca eu acho que conta muito, mas é quando ele está num bar que ele olha no cardápio e vê uma garrafa diferente lá, uma exposição diferente da tua marca, que às vezes ele vai pedir. Às vezes até no promotor de venda, que às vezes é o garçom que está lá no dia que vai te oferecer o chopp do dia ou não, a chopeira. E no supermercado também, tipo, é a marca que está ali fazendo alguma ação, mostrando promoção, se promovendo, que vai fazer com que talvez ele leve aquela ali e não leve a outra, né? Tem assim, eu acho que pra gente o que funcionou muito assim foi ter evidência de vez em quando sair alguma novidade, uma notícia, um barulho. As premiações assim, também que foram bem relevantes. Então, assim, foi muito, acho que a construção que a gente teve assim foi muito baseado nisso, sabe? Em estar presente na rua, em aparecer, trabalho de venda e notícia. Sabe? Então, assim, premiações era uma evidência forte. Tipo, sempre, de vez em quando, aparecia lá, Alon foi premiado não sei onde, uma matéria legal e tal. Isso ia dando um peso, assim, puta, tá dando corpo, a marca tá aparecendo e tal. As inovações sempre trazia notícia, sempre criava um barulho, assim, né? Que virava uma assessoria de imprensa gratuita e comunicação, né? E foi isso que funcionou, assim. Eu acho que talvez hoje falar de premiação e inovação talvez já seja um pouco de lugar comum. A gente não tem falado tanto nisso, tem que criar outras histórias, outros contextos que a gente, como eu te falei, assim, a gente está fazendo menos do que gostaria, mas também não sei se a gente faria exatamente as mesmas histórias que a gente contou no passado, entendeu? Eu acho que o mercado tá pedindo outras histórias, né? Outras novidades, assim. Mas, cara, muito investimento na rua, muito trabalho lá, assim. E eu acho que também, assim, a gente consegue surfar um pouquinho naquilo que a gente construiu, assim. A marca tem tido um peso, assim, que a gente tá conseguindo aproveitar e tem lenha para queimar, assim, muita pista, né? Não vai descartar toda a história de construção, não, pelo contrário. Pelo contrário. Qualquer ação, claro, talvez não na velocidade que se a gente goste. foi a Carvoeira, né, 3 vezes a cerveja mais premiada do Brasil. A gente foi 2 vezes a cervejaria da América do Sul, assim. Então, isso tá lá escrito e a gente sempre conta para... É uma validação, né? Puta, para todo mundo, assim. Então, assim, a gente é muito reconhecido por premiação, assim. São mais de 130 prêmios nacionais e internacionais. A Carvoeira foi premiada lá na Bélgica, num ano em que a Rodenbach, que é uma cervejaria de séculos, tipo, os caras ficaram com a prata e a gente ganhou ouro, sabe? Então, tipo, tem histórias assim que pra gente é muito marcante. Então, isso valida muito a qualidade daquilo que a gente faz e a gente conta muito isso, assim. Faz parte da história e constrói a marca que a gente tem. Bom, se a gente for ficar falando aqui, a gente nem entrou na Loma, né? Não, se a gente for falar, eu acho abrir mais um momento também para o pessoal poder fazer perguntas, né? E respostas. Eu acho que aqui a gente pode falar de Loma, outros negócios, né? Eu fiquei sabendo depois que até a Ritati foi negócio do teu pai, né? Foi. Que inclusive os nomes é de vocês, né? Ricardo e Tati, eu não era nascido ainda. Mas eu acho que a história é para depois. É outra marca que foi criada. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, o pessoal vai estar com a Laís vai estar com o microfone, então só erguer a mão, que aí a Laís já entrega o microfone para vocês e a gente já faz essas perguntas aí.
quem vai ser o primeiro? Quem quer aproveitar a oportunidade? Aqui é no Rovânio, aqui, ó. Olá, boa noite. Sempre interessante estar aqui presente, né, dialogando sobre isso. Eu queria entender, não sei se há um processo ou não, da logística reversa, se vocês têm algo que buscam, que fazem, se existe essa política ou essa prática dentro do negócio de vocês. Barris, né, são retornáveis, então assim, é um trabalho constante de logística reversa nessa direção, né? Hoje o que a gente tem de retornável, o que a gente trabalha com retornável são os barris. As garrafas de vidro, elas não são retornáveis. Essa garrafa que a gente trabalha, né, de forma geral, o mercado tem ido muito, né, ainda que tenha toda essa questão ambiental, assim, mas o mercado tem caminhado muito para descartável, pela dificuldade justamente de trabalhar uma logística reversa. E o vidro hoje ele é praticamente descartável e talvez seja o maior desafio da cadeia de cerveja a questão do descarte do vidro, né? As garrafas PET, logicamente, aí são descartáveis também, mas o que a gente percebe, né, com clientes assim, é que é uma embalagem que tem uma reciclabilidade assim, muito maior, assim, mas basicamente a logística reversa que a gente trabalha são os barris. Por que algumas cervejarias usam garrafas que daí tem esse retorno? São garrafas diferentes, né? Mas o formato, vidro? É só a espessura mesmo. É a espessura do vidro. Elas permitem ser pasteurizadas várias vezes, né? Pela espessura. Se a garrafa que a gente trabalha, a gente tivesse o equipamento que lava e tal, que é bem complicado, a gente são só grandes mesmo que conseguem fazer isso, a gente não tem tecnologia, não tem tamanho para isso. Mas se ainda que a gente fizesse aquela garrafa ali, ela ia estourar na segunda pasteurização, ela não espessura, não comporta isso, né? Ela não suporta 2 pasteurizações, aquele vidro. Ele é descartável mesmo. Perguntas? Aqui. Eu não sei se vocês têm, né, algum plano de expansão para outros estados, né? Porque eu, por exemplo, conheci a Lon aqui em Santa Catarina. Não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu conheci aqui. Realmente é uma marca muito diferente, muito boa. Tanto que, assim, eu só conhecia a Pilsen. Eu fui descobrir outras através da Lon. Um dia que eu fui lá e... Tanto que eu acho muito legal e interessante essa parte de vocês terem um espaço. Eu não sei se tem, né? Porque já faz tempo que eu fui. E de poder experimentar outras cervejas e tal. Se vocês têm esse plano de expansão para outros estados, qual seria o primeiro passo, assim, de divulgação? Como vocês trabalhariam essa expansão? A gente já teve movimentos assim de estar presente em outros estados com mais presença em número de clientes, assim, mas nunca teve relevância de volume, inclusive exportação. Então, assim, a gente já vendeu para Pão de Açúcar, para Zafari, para Unidasul no Rio Grande do Sul, né? A gente já teve presente em várias redes fora do estado. A gente já exportou para Portugal, Estados Unidos, Paraguai, a Itália, Panamá, mas foram todos movimentos assim que muito difíceis de construir uma continuidade, assim, de ter recorrência mesmo. Por melhor que a gente trabalhasse o projeto. Então, assim, teve alguns aprendizados nisso da forma como a gente vai entrar em outros estados, assim. A questão tributária, principalmente no Brasil, assim, é um fator limitador violento. Então, assim, é muito difícil atravessar a fronteira com competitividade. Uhum. Então, a gente tem criado algumas soluções, algumas estruturas assim, né, fiscais de filial, para conseguir fazer dentro daquilo que é legal e possível fazer, né? Mas a gente está construindo isso. Então a gente tem hoje uma filial que está aberta para o Paraná e tem outra que está em processo de abertura já há 6 meses. A gente não conseguiu abrir ainda no Rio Grande do Sul, por questão burocrática lá, que não sei qual é a dificuldade, mas está em processo. E aí a gente quer iniciar um projeto provavelmente para o ano que vem de entrar, mas aí a gente quer entrar com mais consistência, assim,
para ter estrutura de vendas mesmo. Aí a gente quer colocar a equipe nos 2 estados, no Paraná e no Rio Grande do Sul inicialmente. E aí a gente vai focar muito naquilo que a gente percebeu que tem escala aqui, a gente vai replicar lá. E aí focado novamente em distribuidor e supermercado, barril e shopping. Vai ser essa estratégia bem simples. A gente já vendeu para quem quis comprar. Tipo assim, o Pão de Açúcar a gente conseguiu chegar lá e tal. A gente quer Carvoeira, Catarina, não sei o que, né? Novidades, inovação e tal. Até o momento que entrou outro com outra novidade, com outra inovação. E aí Daí foi, sabe, não tem consistência nisso, assim. Porque cara, te exige esse movimento, né? O tempo inteiro. E aí, cara, é complicado isso, sabe? Chega uma hora de que inovação aquilo se não torna funciona. mais E então já teve muito aprendizado nisso, assim, daquilo que realmente é perene, assim, sabe? Então vai ser essa estratégia, tá bem desenhada para isso, assim. Olhando fazendo uma pergunta também complementando isso, daí agora falando de marca, olhando para a marca, daí essa mudança de negócio de vocês, assim, tipo, de certa forma é um pouco de uma mudança de estratégia, falar. Porque vinha assim numa linha de sempre criar inovação com modelos de cerveja. Porque o mercado pediu a mudança. Então, mas aí vocês viram que o mercado pediu essa uma mudança, adaptação, né? Automaticamente também, não que fere um pouco do discurso de vocês, mas não se alinha mais com aquela ideia de inovação constante. Né? Eu acho que consolida todo o movimento que foi feito em uma simplificação. Isso, acho que simplifica, mas, né? Ao mesmo tempo, tipo, tu consegue explicar por que aquilo que a gente faz é bom por causa daquela história que a gente construiu e tá aqui, consolidou, sabe, que cara, eu tenho certeza que o que a gente quer passar de percepção, não sei se a gente passa, né? Eu posso estar falando, né, enviesado, né? Mas, assim, se a Alon fez um chopp, o cara tem que ter uma percepção de que aquilo está sendo bem feito, que aquilo tem qualidade. Eu acho que é isso. Mas uma questão que eu Aí sempre... a gente fez lá, só desculpa concluir, assim, cara, mas quando a gente fez, a gente não quis fazer de qualquer jeito. Sim. Então, cara, todo mundo usa rótulo manga, um rótulozinho simples, plástico e tal. Cara, a gente usa rótulo BOPP, entendeu? Aí a caixa, a gente usa caixa de papelão, que ela pode ser armazenada no frio, é a mesma caixa que é utilizada para champanhe, para essa turma aí. Então, assim, a gente tenta construir algo que transmita mais valor para aquilo que a gente está fazendo, assim. E para quem olha e diga assim, não, tem qualidade e vou consumir. Não, a questão de expectativa, eu acho de que a marca conseguiu construir de ser uma cerveja muito bem construída, eu acho que ela consegue se manter, porque como tu comentou, tu usa isso nos materiais, na qualidade do produto, as premiações te certificam disso. O que a gente estava comentando até que existiu um movimento que o mercado queria mais inovação. Sim. Então a marca veio e se posicionou para ser tipo assim, então eu vou criar a expectativa que eu estou sempre trazendo novas inovações. Só que existiu, o mercado mudou, o mercado agora está pedindo mais constância, né? Tipo, talvez não tanto mais inovação e mais repetibilidade. Né? Então aí, só que daí eu tenho aquela expectativa da marca de tipo assim, estou esperando a Alon lançar algo novo. Talvez o consumidor também esteja assim, por ser uma cultura que a marca foi implementando. Né? Tipo, eu quero um rótulo novo, porque a Alon sempre fazia isso. Então, e aí agora não tem. Então, eu acho que às vezes a marca não precisa de um ajuste, um refinamento para isso. Talvez, sim, acho que falta e é um aperfeiçoamento de uma estratégia, mas talvez a inovação ela não vai inovar por uma distância tão grande daquilo que o mercado está pedindo. Então, talvez seja uma cerveja sem glúten, mas ainda assim uma lager. Tá. Uma cerveja sem álcool, mas uma lager sem álcool. Uma nova embalagem em chopp PET, que seja uma red lager, sabe? Tem umas coisas que está em vista. A inovação assim, continua. mas uma inovação só que dentro do viés do que o mercado está querendo. Mas assim, com eficiência, com simplicidade, com né, sabe? Não vai ter muito mais espaço assim para aquele rótulo que seja uma inovação muito extravagante. Talvez não vai ter uma... Assim, existe consumidor para isso, sem dúvida, mas não vai funcionar na prática, assim, e não vai justificar o investimento. Isso não é tipo um movimento de mercado natural, que tem aquela fase que a experimentação tudo vale, todo mundo adere, mas chegou já no mercado mais maduro, de fato o que se consolidou e refinamento, aprimoramento em cima disso já. Acho que sim.
Eu acho que a gente estava conversando outro dia sobre isso, assim, é um movimento social, né? Sabe, tempos de Instagram, né? Então, cara, todo mundo experimentou já uma cerveja exótica. Eu acho que todo mundo aqui já experimentou alguma coisa muito diferente. E teve os tempos de, puta, eu experimentei, bati uma foto e postei ainda. Então, assim, todo mundo queria participar daquilo, né? Uhum. Todo mundo queria participar, porque, cara, aquele cara lá tomou, meu amigo tomou, eu quero tomar também. Mas talvez hoje o Instagram está caminhando para, sei lá, uma comida diferente, um restaurante diferente. Então eu vejo muito assim também como movimentos de o que é tendência hoje e o que talvez não é tão tendência hypes, agora. né? É o hype, exatamente. E talvez daqui 5 anos volte a ser hype Eu vi piras de estilos e inovações, assim, sabe? eu vi uma matéria que falava assim os hypes de cada ano, daí quando tinha comida japonesa, quando tinha paleta mexicana, cada esquina tinha uma, depois sumiu. É isso. Aí hambúrguer artesanal, aí tinha, Exatamente. depois voltou. A gente quando a cervejaria começou tinha umas 300 cervejarias, hoje no Brasil tem 1.300. Entendeu? Então, assim, cada cidade tem, dependendo do seu tamanho, mas tem pelo menos... Tem quase a sua. Tem a sua, com certeza tem a sua, pelo menos uma. Alguém tem. Alguém faz, alguém tem e tal, né? Independente do tamanho, às vezes grande, pequeno, enfim. Então, assim, pulverizou muito, né? O mercado teve o seu hype, teve uma saturação grande, saturou mesmo, e tem uma consolidação. Então, tipo, o que resultou de tudo isso? Teve uns aprendizados e eu acho que o mercado está se mostrando, acho que está se direcionando. Assim. Caminhando. Perguntas? Último momento. Sobre cerveja, sobre marca, eu sobre falo negócio. bastante, se deixar. Eu gosto de falar muito de negócio, tá? Desculpa interromper. Então, assim, assim, daqui a pouco nessa parte da paixão, do negócio e tal, eu até consigo falar um pouquinho, mas de repente podia até convidar minha irmã ou meu cunhado, que eles gostam de falar mais sobre isso. Então, eu acabo sendo muito pragmático, né? Mas eu tenho algumas me justificando um pouquinho também. De gestão aqui. Deixa o Rovani fazer mais um. O povo tá com vergonha, vou perguntar, né? Em relação a quando tu vai lá na empresa, vocês têm já uma expertise de bastante tempo e vão criar um rótulo novo. Como definir o nome desse rótulo novo? Não o produto, mas o rótulo para ser vendido. E se ele tem agrega valor, já que estamos falando de brand, né, de marca, do valor da marca, valor do produto, se ele, na hora da venda, o nome da cerveja, se ela impacta na venda também, ou a Alon ainda se sobressai sendo da Alon, o nome não tem tanto a ver. Precisa ter alguma mensagem, precisa ter algum contexto no rótulo, assim. Mas eu acho que tem sido um pouco menos, mas ainda assim precisa ter algum tipo de comunicação nessa direção. Agora, como a gente define, como eu falo, a gente não é grande, a gente é pequeno, então tem que ter muita percepção do que o mercado está pedindo. A gente pode fazer algum tipo de pesquisa, alguns aprendizados nessa direção, mas não tem tanta precisão, né? Vai ser muito de percepção mesmo e aquilo que a gente entendeu, baseado naquilo que a gente vivenciou, que vai funcionar, assim. Não tem um método tão preciso, assim, que seja uma receitinha de bolo, assim, sabe? Não conseguimos chegar nesse patamar ainda. Uma pergunta de gestão, assim, agora falando de gestor para gestor, assim, o que são práticas, ferramentas, rotinas que tu tem no dia a dia, assim, que hoje em qualquer negócio, tipo, tu leva para a Loma, ou tu leva para qualquer outro negócio, assim, coisas que dá do teu ritual como diretor mesmo, assim, que são cruciais para a operação. Hoje a gente tem a gente tem 2 reuniões na semana, uma reunião de produção e uma reunião de vendas, as 2 na segunda de manhã. Essas são as práticas de gestão que a gente tem, que ali na primeira de produção a gente define agenda de produção mesmo, cronograma. Da semana? Da semana, os objetivos de produção de volume, e ali a gente fecha, se tem alguma definição bem no detalhe mesmo, assim, bem operacional, né? Tipo, o horário,
né, de entrada, de saída, né, o que cada um precisa interferir naquilo ali, alguma tarefa, assim. E reunião de vendas é para acompanhar resultado. Aí aí o time de vendas assim traz o número, qual a percepção que tem para o mês, o que está precisando, o que está faltando, se tem alguma demanda de entrega, se, né, e aí de repente a gente consegue fazer uma correção de rota durante o mês, assim. Essas são as duas práticas assim que a gente tem feito. Aí fora isso eu tenho saído bastante, assim, então tipo, normalmente segunda-feira eu não saio, mas terça, quarta, quinta eu tenho tentado estar mais na rua, assim. Então, por exemplo, hoje eu estava no Altoff, lá em Criciúma. Ontem eu estava em Florianópolis. Acompanhando o mercado na rua mesmo. Na rua mesmo. Então, acho que essa é uma prática que eu tenho tentado manter, assim, de viajar bastante. E essas são as práticas, assim, que daí, no caso, também não sou só eu, né? Eu tenho sócio, tenho meus irmãos também. E cada um também tem as suas atividades e rotinas. Assim. Mas esse movimento que quando tu está no mercado, assim, tipo, na rua, e tu vem vendo essa movimentação, isso, claro, provavelmente daí tu vai sentindo o tato comercial, de ajustes disso, né? Mas quando tu também tem esse olhar quando tu tá na rua para ver produto, se tem produto que faz sentido, mudar, tudo isso, traz para dentro. Sem dúvida. A gente também tem olhado assim, pô, será que daqui a pouco não tem espaço para um produto não cerveja, por exemplo? Que é outro aprendizado muito grande, né? Se a gente realmente, né? A gente tem olhado assim, então assim sempre tentar pescar algumas coisas assim que daqui a pouco pode ser uma oportunidade por aqui ou por ali e tal. A gente não tem como fazer isso de dentro de casa, assim. Não é impossível. É muito distante. O mercado, o consumidor fala muito, né? O mercado te engole, né? Se tu achar que é uma coisa, não perguntar para o cliente, já era. Últimas. Aqui, Matheus. Sabe que performance e o brand, eles caminham juntos, né? E hoje as empresas eles querem resultado imediato, né? Mas às vezes o resultado imediato faz com que a marca a longo prazo não gere um resultado como se quer comunicar. Que tipo de ações vocês têm focado em performance, mas que gere branding a curto e a longo prazo? Falando de performance, de vendas mesmo, algo que a gente tem prezado muito por respeitar o processo, assim, sabe? Então, eu falo isso quase todo dia, assim, para o pessoal, assim, não... Cara, se a gente precisa fazer um determinado número de cobertura todo mês. Cara, cada vendedor precisa vender para X número de clientes. A gente precisa abrir novos clientes, precisa ter esse ritmo. E a gente precisa ir para a rua com essa cabeça, de fazer o processo. Vender esse produto, vender com essa margem, seguir o processo certo. Tem todos esses indicadores já bem definidos. A gente mapeia e a gente sabe o que a gente precisa fazer. Eu acho que... E aí, cara, não adianta a gente olhar para o mês e querer resolver o mês dentro do mês, sabe? É o que eu falo, o mercado de cerveja é muito cruel nesse sentido. Se tu quiser resolver o teu mês, tu vai resolver o teu mês, mas aí tu só vai te punindo tanto tua marca como o teu próprio negócio, porque às vezes não vai sobrar, não vai ter rentabilidade e tal. Então, a gente tem trabalhado muito fazer o processo certo. E isso nas meninas na Loma também, né, no pouquinho que eu interajo, a gente fala isso. Então, tem que ter o processo. E se por acaso não aconteceu o resultado, cara, porque choveu, que nem teve o mês de julho ali, choveu um absurdo. Cara, não vai vender. Não tem como, entendeu? Mas o processo foi feito. Agora, mês de setembro, a gente faltava 10 dias para acabar o mês, a meta está batida e estourando, assim, graças a Deus. Então... É o processo sendo feito, assim, sabe? Então, todo mês a gente tem conseguido crescer 20% em relação ao mesmo volume do ano passado, com consistência, dentro da estratégia que a gente decidiu seguir. Eu acho que é isso, assim, é seguir, fazer o processo do jeito certo. Se por acaso não aconteceu o resultado, beleza, faz parte. Mas o nosso trabalho foi feito, eu acho que é isso. E aí, cara, a marca e o trabalho de marca nisso é muito assim, entender, cara, esse aqui é o modelo, é isso aqui que a gente decidiu seguir, e a gente vai seguir isso, a gente não... Tudo tem que estar encaixado, né? Tipo,
A marca, ela também, a marca está construída, a estratégia tem que fechar com aquilo que a gente desenhou. Eu sempre digo também, um ponto somando aí com a pergunta, eu sempre digo para bastante gestores no dia a dia, porque existe essa pressão de performance e construção de valor, né? Eu quero construir valor, mas eu preciso gerar resultado no curto prazo. Não tem um planejamento de caixa, tem que acontecer, né? Eu sempre digo que, tipo, marca é muito de um mindset também, essa construção de um pensamento, e claro que tu tem que fazer gerar a roda para gerar performance. Só que olha para as decisões de promoções, coisas do dia a dia que não te afastem daquilo que tu quer construir no longo prazo. Então, se eu tenho que fazer uma ação, eu não vou sacrificar muito minha margem, eu não vou começar a construir uma imagem disso, sendo que no longo prazo não vai me levar para aquilo. Então, essas tomadas de decisões do dia a dia, claro, pensando também no resultado operacional, mas não te comprometendo no longo prazo, sabe? É porque, assim, também tem muito negócio, às vezes, que a marca está completamente desconectada com aquilo que é a realidade do mercado. Então, tipo, pô, o que eu não concordo de vender a qualquer custo, de vender de qualquer jeito para bater o resultado do mês. Mas, cara, se tu vendeu do jeito certo, se tu vendeu do jeito que tu queria vender, o negócio deu resultado, deu dinheiro. Ah, mas a marca não conversa com isso. Tá, o problema tá na tua marca então, porque se teu negócio deu resultado, deu dinheiro, tu vendeu do jeito certo, tem consistência, tá tudo certinho e a marca não conversa. Tá, então, será que tu não tem que rever a tua marca então, ao invés de mudar o teu negócio inteiro? Então, acho que também tem um pouco disso, assim, né, sabe? E o pessoal confunde bastante muitas vezes branding, né? Tipo, construir valor de marca com tornar a marca premium, tipo, aumentar a margem, né? Eu ter margem. Só que não é isso. Não Tipo, necessariamente é isso. não, tipo, a Skol é uma das marcas mais valiosas do Brasil. Tá tudo bem? E ela é uma marca competitiva. É uma marca que vende em boteco e é isso aí, tipo, é uma marca de giro, né? E não significa que, tipo, eles têm força de marca, eles estão construindo uma reputação de longo prazo, só que olhando para as ações que conversam com a marca no dia a dia. Exatamente. No final, a marca ela tem que funcionar para facilitar a tua estratégia de negócio. Não, e se for perguntar para qualquer cara lá corporativo da Ambev, o que dá mais dinheiro, vender Spaten ou vender Skol? É investido nas outras marcas o dinheiro da Brahma e da Skol. Exatamente. Até conversa de mercado que eu não tenho acesso, mas o pessoal tem comentado, assim, a gente tem alguns relacionamentos, assim, né? E, por exemplo, a Heineken, né, que é talvez a marca mais forte de cerveja do Brasil hoje é a Heineken, que consegue vender num preço super alto e vende pra caramba. Posicionamento desejável, top. né? Mas sabe qual é a estratégia que o pessoal tem comentado? Que a Heineken, só para vocês entenderem um pouquinho de portfólio, né? A Heineken, hoje quem faz parte do portfólio Heineken é Heineken, Amstel, Lagunitas, tem outras marcas assim, low price, assim, que eu não vou saber dizer agora, mas basicamente é Heineken e Amstel, né? O que puxa. Eles querem trazer a Amstel mais para baixo, e a tendência é para daqui uns 4, 5 anos a Heineken vir ocupar o papel da Amstel. Porque a trajetória de toda a marca é tu agregar o máximo de valor nela e aí ela tá pegando uma fatia que vamos combinar que a Heineken é top, mas ela tá pegando o filezinho, né, lá em cima, né? Mas o quanto que a marca pode performar se um dia ela decidir baixar R$3 ou R$4 o preço na ponta e pulverizar. Tipo, aquele cara lá em cima que assim, não, agora a Heineken mudou. Porra, mas daqui a pouco vai ter uma galera que vai dizer assim, nossa, eu não conseguia tomar Heineken, agora eu começo, agora eu consigo, é um público muito maior. Eles não fizeram isso ainda porque eles não têm nenhuma marca que eles conseguem encaixar no lugar para fazer a função que a Heineken faz. Porque daqui a pouco então, por isso que eles estão trazendo Cerveja Praia, que foi comprada recentemente, Lagunitas, eles estão tentando construir uma marca que isso leva tempo para ocupar o espaço da Heineken e depois vão descer a Heineken e aí vão usar ela até onde ela der. Entendeu? Isso pode levar mais 20 anos. Então, assim, às vezes o que a gente acha que é o mais bonito não necessariamente é o que dá mais dinheiro. Eu já vi também bastante estratégias de negócio que trazem uma marca para conseguir ancorar, mesmo ela não performando, para poder em outras marcas conseguir performar e ganhar share de mercado. É isso. Então, mas eu acho que é muito olhar para a estratégia de negócio, eu acho que faz sentido assim. Olha para a estratégia de negócio, vê o que faz sentido trabalhar mesmo de fato, e aí a marca ela tem que ser uma força para te ajudar nisso. Se a estratégia de mercado da Heineken é pulverizar, né, a marca dela vai provavelmente conseguir fazer isso com facilidade. É muito forte. Né? Então, exatamente. Não no curto prazo, mas eles têm uma Amstel já ocupando esse espaço no curto prazo. Só que a Heineken tem muito mais força. Né? Então, provavelmente ela vai conseguir chegar onde a Amstel ainda não chega também. Isso, sem dúvida. Última.
Acabou então. Última. É isso. Fechamos então. A gente continua o papo do café e dá continuidade. Queria agradecer todo mundo acho por isso, a troca acho que é bem bacana e como eu comentei, continuamos aqui dentro do café, todo mundo vai estar num grupo também, então troquem figurinhas, contatos dentro disso. Queria agradecer o Edu, Dudu, de maneira geral, pelas trocas, a gente sempre conversa, a gente sempre troca insights, ideias, eu mando áudio, pergunto, tiro dúvidas. Cara, vim para cá conversar um pouco mais sobre isso, eu acho que é um papo que enriquece para todo mundo, eu acho que eu saio daqui com bastante ensinamentos também disso. Queria entregar só um negócio para ti antes, pela participação. Então, para ter na tua estante o teu momento de convidado especial aqui, que teve da cadeira de visitante para Com certeza, não, e com muito prazer, foi sempre muito construtivo. Obrigado.